Vamos criar o nosso formulário no Google ou Google Forms. Mas antes de iniciar, eu peço a você que, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, né, o seu joinha. Ative as notificações para toda vez que eu colocar alguma live ou disponibilizar algum vídeo, vocês acompanharem, colocarem lá os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões, ok? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva e ajude o canal a crescer. O canal Jeane Brasilino. Vamos lá então agora criar o nosso formulário aqui no Google Forms. Então, como é que eu faço para criar um formulário, gente? É muito simples. Você pode criar o seu formulário utilizando alguns caminhos. O que eu vou explicar a vocês bem simples, que a maioria com certeza já viu, talvez não tenha feito ainda formulários, é você entrando pela sua conta do Gmail. Então, você pode entrar pela sua conta do Gmail ou você pode entrar diretamente pelo navegador, né, digitando lá Google Forms. Vamos ver, bem simples, olha só. No seu Google Drive, você vai vir em mais, aqui no canto superior esquerdo, e quem for acessar pelo celular, vai aparecer exatamente na parte de baixo do celular, só o sinalzinho de mais, certo? Observem que aqui eu criei um novo formulário, né? Já abriu um novo formulário para eu começar a inserir as informações neste formulário. Uma outra forma é você vir aqui, olha só. Você vem no seu Gmail, clica aqui em Google Apps, vem aqui em formulários, provavelmente não vai aparecer aqui em cima, porque eu movimentei, tirei daqui de baixo e arrastei para cima, mas você vai procurar aqui nos seus Google Apps, né, os aplicativos da Google, e vai clicar aqui onde aparecer formulários. O mesmo caminho. Você também pode ir no navegador e digitar o Google Forms ou formulários Google, e aí também vai trazer você a essa janela. Observe que aqui eu tenho alguns modelos nessa conta. Então, como é que eu faço para criar? É exatamente o que eu mostrei a vocês. Vocês vêm aqui, ó, mais, em branco, e aí cria o seu formulário. Vai começar a criar o seu formulário. Se você quiser utilizar um modelo que já vem na galeria, você escolhe, vem aqui, ó, na sua galeria, procura o modelo que você quer utilizar, e aí você só dá um clique. Depois ele é editável, então você pode alterar qualquer informação. Eu vou colocar por aqui esse exemplo aqui de avaliação do curso. Dou 2 cliques. Olha só. Abriu aqui para eu fazer a avaliação do curso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a colocar no meu formulário as questões, no caso, com base nesse modelo aqui que eu escolhi. Se eu tivesse clicado em um novo formulário, não ia aparecer nada. Como esse é a avaliação do curso, observe que neste modelo já tem aqui, ó, uma imagem, já tem aqui o nome, né, da aula, o instrutor, o nível de esforço. Então, aqui, todas essas informações, elas são editáveis. Se você der 2 cliques aqui, olha só, você já pode alterar as informações que aparecem aqui. E aí, você pode escrever, né, digitar, fazer as alterações editando esse formulário. Se você for criar um formulário em branco, ele vai aparecer para você dessa forma. Deixa eu voltar aqui.
você vem em mais novo. E agora, olha só, eu vou sair do modelo da galeria e venho em um formulário em branco. Então, aqui abriu a janela, a interface do Google Forms, né, do formulário Google. E a primeira coisa, eu vou dar um título a esse meu formulário, porque ele está sem título. Então, digamos que no meu formulário seja uma avaliação que eu queira fazer, tá bom? Então, como é que eu vou fazer para alterar o título? Bem simples. Eu venho aqui e vou colocar a avaliação do curso. Avaliação do curso. Que curso, né? Digamos que seja desse nosso curso, né? Das ferramentas digitais, no qual trabalhamos o Google Drive, o Google Docs, o Google Apresentações e agora o Google Planilhas. Então, eu venho aqui em cima também, olha só, e eu vou alterar, né, o título desse formulário. Eu vou copiar aqui e vou colar lá em cima, tá? Olha só, a avaliação do curso. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Agora, eu vou começar a preencher o meu formulário, inserindo aí as questões que eu quero colocar nele. Observe que é tudo muito intuitivo mesmo. Por exemplo, aqui eu coloquei a avaliação do curso. Eu posso escrever uma breve descrição para que as pessoas saibam do que se trata o meu formulário. Então, eu vou colocar este formulário faz parte da avaliação do nosso curso sobre as ferramentas digitais. Gostaria muito que você respondesse todas as questões. Então, aqui eu já coloquei o título, coloquei uma breve descrição do que é o meu formulário. E agora, como é que eu vou fazer para inserir as perguntas no meu formulário? É muito simples mesmo. Observe que aqui, ó, nessa barra lateral, aparece aqui, ó, se você clicar no mais, é muito intuitivo. Ele vem adicionar uma pergunta. Se você clicar aqui, ó, nessa segunda opção, você vai importar perguntas, trazer perguntas, né, de um outro formulário seu. Se você clicar na terceira opção, você vai poder adicionar um título e uma descrição. Nessa quarta opção, você vai adicionar uma imagem. Você vai pegar uma imagem do seu computador, do seu drive, ou uma imagem, né, da web e vai inserir aqui no seu formulário. Nessa quarta opção, você vai aqui adicionar um vídeo. Então, para deixar o seu formulário bem legal, você também pode inserir vídeos. E aqui no final, você pode adicionar uma seção. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar adicionando uma pergunta. Observe como é que eu faço. Eu vou vir aqui e vou clicar em mais para adicionar uma pergunta. Quando eu cliquei aqui em adicionar uma pergunta, observe que aqui na minha lateral abriu-se aqui essa caixa suspensa, onde eu vou poder escolher que tipo de pergunta que eu quero inserir no meu formulário. Você pode inserir, por exemplo, uma pergunta com a resposta curta, com um parágrafo, de múltipla escolha, de caixas de seleção, de lista suspensa, né, de fazer um upload de um arquivo, de uma escala linear, de uma grade múltiplas, né, de uma grade da caixa de seleção. Eu posso inserir também datas, eu posso inserir horário. Então, eu vou colocar aqui na minha primeira questão
uma resposta curta, porque nesta primeira questão eu vou perguntar aqui o nome do participante. Então, eu vou colocar: informe o seu nome completo. Então, observem, esta minha pergunta, eu utilizei aqui uma resposta curta. Mas se eu quiser alterar, posso? Posso. Eu venho só aqui, ó, e altero, tá bom? Clico aqui de lado e escolho quais as opções que eu quero inserir na minha pergunta para que a pessoa que vai receber esse formulário responda. Então, depois que eu escrevi a primeira pergunta, você vem aqui, ó. Esta pergunta, ela é obrigatória ou não? Se você não deixá-la como obrigatória, a pessoa, ao responder o seu formulário, vai poder, sim ou não, colocar aí a resposta. Então, eu vou colocar como obrigatória. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar obrigatória. Então, ninguém vai poder passar para a segunda questão se não responder a esta primeira questão. Então, você vai deixá-la como obrigatória. Eu vou inserir agora uma nova pergunta ao meu formulário. Então, eu coloquei até agora apenas uma pergunta. Então, eu vou vir para a segunda. Então, novamente, eu vim aqui nessa barra lateral e eu posso escolher. Olha só, entre as questões de inserir uma pergunta, e aí quando eu clicar nessa pergunta, eu vou escolher novamente qual é o tipo de resposta que eu quero para esta minha pergunta. Então, eu vou aqui clicar novamente, ou você pode vir aqui no mais, ou você pode dar um Enter, que você vai criar uma nova pergunta, olha só, fazendo o seguinte, duplicando essa pergunta. Então, aqui eu dupliquei, mas eu vou apagar, porque eu quero uma nova pergunta. Então, eu vou colocar aqui agora, já que a primeira foi informe o nome completo, eu vou perguntar ao participante o que ele está achando, né, dessas aulas, desse curso sobre ferramentas digitais. Então, eu vou digitar aí a segunda questão. Então, eu vou colocar da seguinte forma: o que você está achando das nossas lives sobre ferramentas digitais? Como esta pergunta, gente, é uma pergunta objetiva, ao invés de colocar aqui resposta curta, eu vou colocar um parágrafo, porque de repente a pessoa vai querer colocar, né, um texto grande aí, colocar uma resposta maior. Então, eu vou deixar, certo, como parágrafo. Então, eu vou inserir mais uma pergunta no meu formulário. Então, essa também eu vou colocá-la como obrigatória, até porque eu copiei. Então, novamente, eu vou vir aqui, ó. Ou eu posso copiar, que já tem aí. E agora, eu vou fazer uma terceira pergunta, sendo que dessa vez eu vou utilizar aqui uma outra forma de resposta, tá certo? Eu vou colocar agora exatamente para múltipla escolha. Então, eu vou colocar das ferramentas apresentadas qual ou quais, né? Vou colocar quais. Quais foram mais significativas para a sua aprendizagem? Então, vejam só. Agora eu vou inserir as opções. Então, na primeira, como foi Google Drive, eu vou colocar
Google Drive. Na segunda aqui eu vou colocar Google Docs. Na terceira, Google Apresentações. E aqui na última opção eu vou colocar Google Planilhas. Então o participante ele vai ter que dizer, ele vai marcar aí dessas ferramentas que nós vimos, quais foram as mais significativas para a sua aprendizagem. Deixa eu corrigir aqui. E aí, novamente, eu venho aqui, ó, e vou colocar esta pergunta como obrigatória. Aqui ao lado de obrigatória, gente, observe que tem 3 pontinhos. Vejam só. Eu poderia inserir aqui uma descrição, ou ir para a seção com base na resposta que você respondeu, ou ordenar as opções aleatoriamente. Mas aí eu não vou marcar nenhuma dessas, tá? Vou deixar simplesmente para que o participante escolha uma das opções de múltipla escolha e aí marque no seu formulário. Vou criar mais uma questão agora. Eu agora vou criar uma questão utilizando uma caixa de seleção. Por exemplo, eu vou fazer bem parecida com a questão anterior. Qual ferramenta utilizamos para fazer uma apresentação? Estou digitando e está pulando aqui as perguntas, as letras. Então, eu vou colocar na opção 1, Google Docs. Na opção 2, Google Apresentações. E na 3, Google Planilhas. Então, nessa questão, eu coloquei uma caixa de seleção para que o meu aluno marque ali qual é a resposta correta. Então, observe que eu já escrevi aqui no meu formulário, olha só, o nome e depois eu coloquei 1, 2, 3 questões. Então, eu finalizei as minhas questões, eu quero colocar apenas 3. E agora eu quero ver como é que ficou esse meu formulário. Eu venho só aqui, gente, olha só, onde tem esse olhinho e clico em visualizar. Quando eu clicar em visualizar, vai ficar exatamente dessa forma aqui o meu formulário. Olha só. O formulário aqui utilizando o nome e mais as 3 questões que eu elaborei. Agora, a gente vai fazer algumas personalizações neste formulário. Observe que o formulário está muito simples, né? Tem pouquíssimas coisas, não tem muitos recursos, não tem cor, não tem imagens. Então, digamos agora que eu queira inserir no meu formulário uma aparência diferente no meu documento. Então, para isso, é bem simples, olha só. Eu vou vir aqui. Aqui eu tenho o meu formulário. E aqui ao lado eu posso baixar alguns complementos. E aqui ao lado eu tenho, ó, personalizar tema. Então, clicando em personalizar tema, vai aparecer exatamente aqui. A primeira coisa, um cabeçalho. Você pode escolher uma imagem para inserir no seu formulário. Então, eu vou aqui, por exemplo, escolher uma imagem. Observe que aparece aqui já algumas imagens,
Mas você também pode fazer o upload exatamente do seu Drive, ou você pode vir aqui nas suas fotos e também, né, selecionar uma imagem para inserir. Como eu estou falando de avaliação, então eu vou procurar aqui uma imagem que se refira à avaliação. Se eu já tiver na minha galeria, ótimo, só eu vir aqui em fotos e aí, ó, eu vou procurar, vai mostrar aqui na minha galeria as imagens que eu tenho para que eu escolha uma dessas imagens. Ou você pode vir aqui também e fazer o upload, né, trazendo do seu computador uma imagem para colocar. Mas vamos lá, eu vou escolher das existentes, tá? Então, eu vou pegar essa imagem aqui e vou clicar aqui em inserir. Observe que agora, quando eu cliquei em inserir, apareceu aqui uma imagem, né? Que foi a imagem do livro aberto. Então, aqui, além de colocar essa imagem do livro, eu quero modificar também a cor do tema. Aqui tá essa cor aqui, ó, meio vinho, mas eu quero colocar outras cores. Então, eu venho aqui, escolho a cor que eu quero colocar, e aí, ó, ainda tem a opção de você clicar aqui adicionando outras cores. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, a cor vermelha, para ser a cor do tema. A cor do plano de fundo, aqui está essa cor rosa clara aqui. Você pode também vir alterar, olha só, modificar as cores. No estilo da fonte, você pode vir, aqui eu estou com básico, mas você pode colocar essas aqui diferentes. Por exemplo, se eu clicar aqui em divertido, olha só, modificou o estilo da minha fonte. Se eu colocar aqui formal, então formal está aparecendo dessa forma. Eu vou deixar aqui no básico mesmo, porque no básico, para mim, é a melhor opção. Eu gostei mais do básico. Então, observe que essas alterações que você fez, ela já vai aparecer aqui na sua apresentação. Novamente, eu vou clicar aqui no olho para visualizar. Olha só. E aí, eu tenho novamente o formulário com as modificações que eu acabei de fazer. Inserindo aqui uma imagem ao título e modificando aqui as cores do meu formulário. Então, eu fiz pequenas modificações. Agora, nós vamos ver como é que nós podemos enviar este formulário. Vejam só, seu formulário já está todo pronto. E aí você quer enviar o formulário para que seus colegas, os professores da unidade que você trabalha, os seus alunos, caso você venha fazer um teste, responda a este formulário. Então, como é que você vai fazer? É muito simples. Você vai clicar aqui em enviar. Ao clicar aqui em enviar, observe que você vai poder enviar esse seu formulário de diversas formas. Você vai poder enviar através de e-mail, você vai poder enviar através aqui, ó, de um link. Você vai poder também enviar, gente, incorporando o HTML, copiando nas suas redes sociais, por exemplo, no Facebook, no Twitter, tá certo? Então, eu vou colocar aqui que eu quero enviar através de um link, porque enviando através do link, eu posso mandar para as minhas redes sociais, eu posso mandar também para os meus amigos através do WhatsApp e tudo mais. E aí, você vai, se você quiser, para não ficar um título, um link bem grande, você pode vir aqui, ó, e clicar em URL curto, porque aí vai diminuir esse URL, tá? Vai mostrar só o finalzinho. Então, eu vou clicar aqui em URL curto. E aí, vejam só, aqui em cima vai aparecer uma mensagem semelhante no de vocês. Coletar automaticamente o endereço de e-mail, né, da pessoa aí que você vai estar mandando esse relatório, né, esse formulário,
Se você quiser, você pode vir aqui e deixar ativado. Ou seja, automaticamente quando a pessoa responder ao formulário, vai ser aí coletado o endereço do e-mail dela. Mas eu não quero, então eu vou desmarcar. E aí agora eu quero enviar o meu formulário. Então eu vou vir aqui, olha só, e vou copiar, e aí eu posso compartilhar, como eu já falei, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, tá certo? Agora, eu não quero mandar através de redes sociais, eu quero enviar por e-mail. Então, você vem, clica aqui em enviar por e-mail, você vai digitar o nome, né, o e-mail das pessoas que você quer compartilhar. Por exemplo, eu vou enviar aqui para o meu e-mail, meu outro e-mail. Olha só. E aí, depois que eu digitar aqui todos os e-mails que eu quero enviar, eu venho aqui e clico em enviar. Então, ao clicar em enviar, a pessoa vai responder o link, vai receber e vai poder responder este link aí, respondendo ao seu formulário. Se você quiser inserir colaboradores, você pode, com certeza. Assim como o Google Docs, o Google Apresentações, o Google Planilhas, no Google Formulário não é diferente. Você também pode adicionar colaboradores. Então, você vem aqui, olha só. Clica em adicionar colaboradores. Digita o nome do colaborador que você quer compartilhar. Então, eu vou digitar aqui o meu. E aí, quando você utiliza o Google Docs, o Google Apresentações, o Google Planilhas, você vai ter a opção de deixar a pessoa como leitor, como comentarista. No caso aqui, no Google Forms, você só vai poder deixá-lo, olha só, como editor, já que eu estou compartilhando esse documento, né? Eu não estou pedindo que a pessoa responda, eu estou pedindo que ela, né, compartilhe comigo. Então, ela está aí como editora. Então, ó, eu venho aqui agora em enviar, e a pessoa que eu enviei, ela vai receber uma notificação para ela editar este documento comigo. Então, muito simples. Muito simples. Ao receber, a pessoa vai poder fazer também alterações neste formulário que eu encaminhei para ela. Vamos ver agora, clicando agora, gente, aqui na engrenagem. Você vai vir para as configurações do seu formulário. E aí, tem 3 opções aqui, ó. Geral, apresentação e testes. Em geral, mostra aquela opção que eu já mostrei a vocês anteriormente. Se você deseja coletar os endereços de e-mail das pessoas que responderem ao seu formulário, caso sim, você vai deixar marcado. Caso não, você desmarca. É necessário fazer login, você pode marcar também se sim ou se não. Uma outra opção muito importante, limitar a uma resposta, porque às vezes você vai mandar o seu formulário para alguém responder. Se você não limitar a uma resposta, a pessoa vai poder ficar enviando outras e outras respostas. Então, você limita a uma resposta, certo? A terceira opção aqui, ó, os participantes eles podem editar após o envio, ou seja, eles mandaram, mas aí eles mudaram de opinião em alguma coisa e aí eles querem modificar. Eles podem, se você quiser, deixa ativo, se não, deixa sem marcar. E ver gráficos de sumário e respostas de texto. Então, os participantes, né, quando eles terminarem, eles vão ver os sumários de respostas do que eles responderam e os demais participantes. Se você quiser, também a mesma coisa, marca, se não, deixa aqui desmarcado. Em apresentação, observe, você vai, se você quiser que na hora que o participante esteja respondendo, ele veja, né, a barra de progresso, você marca. Se não, embaralhar a ordem das perguntas, se você quiser modificar a sua pergunta, colocar uma para cima, uma para baixo, você também pode marcar aí, tá certo? E aqui nessa questão de testes, vejam só, esta questão de testes, ela é muito, mas muito utilizada por professores. Então, ao criar aqui um teste, observe o seguinte, vocês podem vir e marcar
todas as questões, todas as perguntas do seu teste, né? Então, é preciso que você marque todas elas para que ela venha fazer parte do seu questionário como forma obrigatória, né? Eu criei aqui uma avaliação simples, mas caso eu quisesse fazer um teste, eu ia ter que marcar todas as questões. Então, em questões, por exemplo, de múltipla escolha, você vai selecionar a opção chave de resposta e marcar também a opção correta. Para criar um teste no Google Formulário é muito simples mesmo. Primeiro, você vai ter que ir em configurações. Clicando aqui em configurações, você vem em testes, aqui no lado superior direito. E aí, observe que aqui embaixo eu venho e seleciono criar teste. Então, marquei aqui criar teste e vou atribuir pontuações a questões e vou permitir também a correção automática. Então, como é que eu posso fazer isso? Vejam só, gente, tudo vai na configuração. Então, o meu aluno, o que é que eu vou permitir? Primeira coisa, modo bloqueado em Chromebooks. Então, ou seja, os alunos, os usuários, quando eles responderem este formulário, eles não poderão abrir guias em outros aplicativos durante a realização do teste. Então, eles precisam usar um Chromebook gerenciado. Então, se eu quiser deixar essa informação ativada, eu vou clicar aqui, ó. Porque aí o meu aluno, ele não vai poder consultar essa resposta em outros locais, ok? A nota, como é que eu vou liberar a nota para o meu aluno? Eu vou liberar a nota imediatamente após o envio, assim que ele me responder. Ou eu vou clicar aqui em posteriormente, depois da revisão manual, depois que o professor observar tudo que o aluno respondeu. Então, você vai marcar aqui, eu vou deixar aqui em posteriormente. As pessoas que responderem podem ver. Então, tem aqui algumas opções. As respostas erradas, você pode marcar aqui. As respostas corretas e os valores. Se você quiser desmarcar qualquer uma das questões, você vem aqui e desmarca, tá? Eu vou desmarcar aqui valores. Então, você vem e clica em salvar. Ao clicar aqui em salvar, então, você criou o seu teste utilizando o Google Forms, né? O Google Formulário. Depois que você finaliza todas as questões, é possível você testar novamente a visualização do formulário para checar se tudo está certo. Então, antes de você enviar esse formulário aos seus alunos, você simplesmente vem aqui no símbolo do olho. E aí, olha só, você vem em visualizar. No meu caso aqui, está dizendo que não é possível acessar esse teste. O modo bloqueado está ativado. Somente os participantes, olha só, com Chromebooks gerenciados podem abrir. Eu vou, gente, desmarcar essa opção, porque é a mesma coisa como se o meu aluno estivesse respondendo aqui no computador e se ele quiser abrir uma outra aba, uma janela para poder pesquisar, ele não vai poder, tá? Então, como o meu estou com outras abas abertas, é por isso que eu recebi essa mensagem. Então, deixa eu voltar lá. E eu vou desmarcar esta opção. Olha só. Quando eu clicar aqui novamente em testes, eu posso vir aqui, ó, em excluir, pronto. E aí, agora, se eu clicar aqui em visualizar, agora sim, agora eu estou vendo porque eu bloqueei esta função, tá? Olha só, aqui está o meu formulário.
com todas as questões, com as 3 questões que eu criei. Você pode também modificar a posição das questões que você criou, ó, arrastando para cima, para baixo, deixando da maneira como você achar melhor. Eu vou marcar aqui no meu formulário, olha só, a resposta correta, que vai ser Google Apresentações, e aí vou colocar 2 pontos, essa questão, e aqui embaixo eu venho em adicionar feedback da resposta. Caso eu queira, né, eu venho e escrevo aqui, exatamente explicando ao meu aluno um pequeno texto sobre a resposta dele ser correta ou ser falsa, né? Então, por exemplo, aqui, quais são as respostas incorretas? As respostas incorretas são exatamente Google Docs e Google Planilhas. Então, eu vou marcar aqui agora em concluído, ó. Aqui são as falsas. As respostas incorretas. As respostas corretas é exatamente, deixa eu marcar aqui, Google Apresentações. Então, eu venho aqui e vou clicar em concluído. Então, quando chegar nessa questão, olha só, a questão ela vai valer 2 pontos. É uma questão obrigatória. E aí, caso o aluno escreva a resposta, marque a resposta errada, ele vai também saber que a resposta dele não foi correta, porque eu já marquei aqui, ó, quais são, né, no caso, qual é a resposta correta. Aí agora, vejam bem, a próxima questão do meu formulário, ela vai depender do caminho que eu criei aqui nessa questão anterior. Então, eu perguntei qual ferramenta utilizamos para fazer uma apresentação. Então, a resposta vai ser essa. Apresentações Google. Olha aqui, tá até marcada já, tá vendo? Apresentação Google. E aí, o Google Apresentações. E aí, essa é uma questão obrigatória. Eu finalizei todo o meu formulário. Então, eu vou clicar novamente aqui no olhinho para ver como é que ficou. Olha só, a primeira seção. Então, eu venho aqui, ó, as perguntas. E aí, eu só venho aqui, clico em enviar, como eu já mostrei a vocês anteriormente, e posso encaminhar para vários locais, né, para várias pessoas, através do e-mail, através das redes sociais, através do WhatsApp. Vejam só, gente, eu finalizei o meu formulário. Agora, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos onde aparece aqui mais, observem. Você tem algumas funções muito legais que você pode aproveitar, inclusive na criação de outros formulários. Você pode desfazer o seu formulário, você pode fazer uma cópia, mover para a lixeira, gerar um link preenchido automaticamente, você pode imprimir, adicionar colaboradores, editar, né, editor de script, isso aqui é mais complicadozinho, em outro momento talvez eu faça uma live com vocês explicando os complementos que você pode baixar para utilizar, né, nesse seu formulário. E também tem a questão aqui das preferências, né, de como você prefere que esse seu formulário seja aí apresentado ou enviado às pessoas, né? Aqui você pode vir e marcá-lo como estrela para que ele fique lá em destaque nos seus documentos. Você pode também mover esse seu formulário para alguma pasta. Você só vem aqui no seu Drive, você clica em mover e aí você vai enviar o seu formulário para qualquer pasta que você queira.
Agora eu vou mostrar a vocês algo muito legal. Então, aqui eu tenho o meu formulário e agora eu quero exatamente extrair os dados do meu formulário. No caso aqui, eu comecei fazendo uma avaliação do curso, acabei puxando para um perfil de avaliação, de teste, né? Mas agora eu quero ver o meu formulário, como é que meu formulário ficou a partir das respostas. Olha só, aqui em cima já mostra respostas. Quando você clicar aqui em respostas, observem, aqui está marcado como aceitando respostas. Então, se você desmarcar aqui, seu formulário, ele não vai mais poder ser respondido por ninguém. Enquanto ele estiver ativo, vai ter que ficar assim, ó, aceitando respostas. Caso você queira ver, né, as respostas, onde é que elas vão parar? Elas vão parar exatamente, gente, na planilha, em uma planilha. Então, você pode criar uma planilha automaticamente para que todas as respostas, sem exceção, elas apareçam exatamente na sua planilha. Então, como é que a gente faz? É bem simples, olha só. Eu estou aqui, tenho todas as perguntas, né? Como eu já mostrei a vocês anteriormente. Aqui eu tenho as respostas. Então, eu quero que as minhas respostas apareçam em uma planilha. Então, eu venho aqui, olha só, e clico em criar planilha. Quando eu clico em criar planilha, aí vai aparecer a seguinte questão para que eu marque. Você vai criar uma nova planilha ou você vai selecionar uma planilha existente? Como este formulário é um formulário novo que eu estou criando agora, então eu vou deixar aqui, ó, em criar uma nova planilha. Mas caso eu queira, né, exatamente essas respostas, esses feedbacks extraídos em uma planilha já existente, eu clico aqui. Então, eu venho aqui agora e clico em criar. Olha só. Cliquei aqui em criar. Então, agora, todas as respostas que eu receber, elas vão aparecer exatamente na minha planilha. Vejam só. Olha aqui. Aqui foi criada automaticamente uma planilha com todas as questões, olha só, com todas as perguntas que eu elaborei. Aqui, por exemplo, eu tenho o carimbo de data e a hora, quando as pessoas me responderem, o endereço de e-mail das pessoas, a pontuação, o nome completo, que foi a primeira questão que eu coloquei, olha só, o nome, o que a pessoa está achando, né, das ferramentas apresentadas. Então, ó, como a gente já viu no Google Planilhas, é bem simples para a gente fazer a formatação para ver todas essas perguntas de uma forma completa. Então, aqui na minha planilha eu vou ajustar o texto. Olha só, eu venho aqui, seleciono e eu clico aqui em ajustar texto, exatamente para o texto ficar de acordo com a célula. Olha só, gente, mostrando todo o texto. Então, você pode selecionar tudo e ajustar o texto para que a gente consiga visualizar toda a pergunta. Então, observem que todas as questões que eu apresentei no meu formulário passaram automaticamente para cá, ó. Todas as questões, eu não precisei fazer nada. Só não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque ninguém ainda não respondeu este formulário. Mas eu agora vou responder e vejam o que é que vai acontecer quando eu inserir as minhas respostas. Eu vou encaminhar o meu formulário para a Jeane Brasilino responder. Olha só. Então, eu vou clicar aqui, ó, em enviar. Eu vou colocar enviar por e-mail vou mandar por e-mail. E aí, vamos lá.
Eu agora vou abrir o e-mail que eu mandei. Olha só, já recebi por e-mail. Agora eu vou preencher esse formulário. Está com problemas para ver o enviar? Não. Aí eu venho preencher no formulário Google. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o meu endereço de e-mail. Por isso que muitas vezes eu já deixo desmarcado, tá, gente? Essa opção. Eu não marco, eu prefiro não inserir. O nome completo, eu vou colocar aqui meu nome completo. O que você está achando das nossas lives sobre ferramentas digitais? Ó, um F maiúsculo e um D minúsculo. Olha só, me perdoem, é o teclado que junta tudo. Das ferramentas apresentadas, quais foram mais significativas? Eu vou marcar aqui. Eu vou colocar Google Planilhas. Você pode também, na hora da configuração da formatação, deixar com que a pessoa possa responder também mais de uma questão no formulário. Qual ferramenta utilizamos para fazer uma apresentação? Eu vou colocar aqui Google Apresentações. Por que você marcou a questão acima? Ó, sem lógica. Porque é a correta. E aí eu terminei e vou enviar o meu formulário. Olha só, enviei o meu formulário. O que é que vai acontecer agora, gente? Vejam só, eu vou sair daqui e vou voltar para o meu formulário. Vejam, voltei novamente. Aqui em cima apareceu, olha só, uma nova mensagem. Que mensagem foi essa? Respostas 1, ou seja, uma pessoa abriu, né, o meu formulário e respondeu. No caso, eu no outro e-mail. Então, olha só, quando você clicar aqui, você vai ver as respostas dessa pessoa que respondeu. No meu caso aqui, ó, eu, Jeane Brasilino, respondi, e aí eu tenho essa resposta através do formulário. Se eu quiser ver na minha planilha essa resposta, é só eu clicar aqui, ó, ver as respostas no planilhas. Então, quando eu clicar aqui em ver as respostas no planilha, o que está aqui exatamente no meu formulário vai aparecer também na minha planilha. Olha só. Olha o que eu disse a vocês. Aqui eu tenho o dia que eu fiz o acesso, que eu respondi, o horário. Quem foi aqui, ó, Jeane Brasilino. Deixa eu aumentar aqui. Jeane Brasilino. Aí eu tenho, cadê? A pontuação, porque eu só coloquei a pontuação em uma questão. 2 de 2. Aí o nome completo, aqui eu tenho, olha só, o que você achou, todas as minhas respostas, elas estão aparecendo aqui exatamente na minha planilha. Então, você pode ver aqui no seu formulário, ou você pode clicar e visualizar aqui na planilha. Certo? Então, todas as respostas vão aparecer aí na sua planilha. Inclusive, depois, você pode criar um gráfico com essas informações. É só você selecionar o que você vai querer inserir. E aí, você vai poder utilizar esse formulário de diversas formas. Né? Nas suas pesquisas universitárias, nos seus testes, né? No seu trabalho e de várias outras maneiras. Vejam como é simples, né? Muito simples. Lembrando, gente, que caso, né, você tenha feito um teste para a sua turma, para quem é professor,
Então, se você fez um teste, quando você clicar aqui no seu formulário, quando você vier em respostas, vai exatamente mostrar o nome de todos os estudantes e as respostas deles. Você pode clicar aqui em individual, vai mostrar um a um, tá certo? Aqui, por exemplo, tá mostrando o meu, de Jeana. E aí vai mostrar de um a um, só você ir aumentando aqui, ó. Vai clicando aqui e vai mostrando quem é o próximo, quem é o próximo, quem é o próximo, tá? Você pode vir aqui para ver a pergunta que foi lançada, olha só, e aí ver a resposta de pergunta por pergunta, cada pergunta e o que eles responderam. Ou você pode vir aqui nessa primeira opção do resumo, e aí clicando em resumo vai fazer um resumo geral de todos os que responderam o seu formulário, né? Então vejam que não é nada do outro mundo, é algo bem simples, que você pode fazer, inclusive, para poder avaliar os seus alunos nessas atividades remotas. Você que é professor, pode criar seu formulário, mandar o formulário, e aí o aluno vai responder aquele formulário e dar o retorno para você, dar esse feedback para você, de uma forma bem rápida, bem prática, e onde você também já vai poder inserir, inclusive, as próprias respostas no formulário, caso você queira. Para sair, gente, é a mesma coisa que o Google Docs, que o Google Planilhas, que o Google Apresentações. Saindo automaticamente já fica salvo. Você não vai perder nenhuma das informações do que você colocou aqui no seu formulário. Tudo fica salvo. E aí, para você acessar, você simplesmente vai vir em, olha só, deixa eu sair de todo o processo que eu fiz até agora. Você novamente, você pode vir aqui, ó. Meu formulário já está criado, já está ativo. Então, você pode, quando você clicar aqui nos Google Apps, vai mostrar todos os seus aplicativos. Você clica em formulários. Quando você clicar em formulários, você vai ver, inclusive, o último que você criou aqui na sua listagem. Olha só, aqui no meu aparecem vários, porque eu gosto muito de trabalhar com formulários. Aí no seu, provavelmente vai aparecer, não vai aparecer nenhum aqui, caso você não tenha criado ainda nenhum, tá? Mas aí se você já criou, quando você der aqui, ó, clique, vai aparecer, vai abrir e vai mostrar todos os seus formulários. E caso você queira, né, por exemplo, copiar esse formulário e só alterar algumas das questões, você pode vir aqui, clicar nos 3 pontinhos e fazer uma cópia. Depois que você fazer uma cópia, você altera, né, o título desse formulário e aí você pode utilizar já esse modelo aqui, né, colocando outras questões. Inclusive, isso é muito legal porque quando você quer, por exemplo, ajudar alguém compartilhando o formulário que você já fez, você pode fazer uma cópia, você pode mandar para a pessoa essa cópia e lá, né, você e ela fazem a alteração das questões que serão apresentadas no seu formulário.